Seja bem-vindo a mais um Papo com Jane. Conforme prometido, se o vídeo que eu falei um pouquinho da minha carreira chegasse a 3.000 visualizações, eu colocaria mais um pedacinho da entrevista. Eu não vou colocar toda a entrevista aqui porque fica muito cansativa, é muito comprida. Então eu vou colocar nesse vídeo mais um pedacinho e aqui eu começo a contar desde que eu comecei a trabalhar e como é que as coisas aconteceram, depois eu casei, enfim, acompanha aí. E se você curtir esse tipo de vídeo, coloca aí embaixo nos comentários para que eu possa disponibilizar aí mais uns pedacinhos dessa entrevista que eu dei sobre a minha história. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativa ali o sininho das notificações para você ser avisado sempre quando tem vídeo por aqui. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 18 anos. E eu entrei na arquitetura com 17 e eu queria casar, porque com 16 anos eu conheci meu marido. Eu tinha 16 e ele tinha 20. E a gente queria casar. Então, para casar, eu precisava trabalhar. Como é que eu ia? Ele sozinho não conseguia sustentar a casa. Então, eu estava esperando fazer 18 anos para conseguir trabalhar. E eu fiz 18 anos numa sexta-feira e comecei a trabalhar numa segunda. Eu estava só esperando meu aniversário para começar, já tinha mexido os pauzinhos lá, já tinha conseguido um trabalho. Eu comecei a trabalhar como arquitetura no departamento de engenharia da Polícia Militar aqui do Rio Grande do Sul, que aqui se chama Brigada Militar. E o departamento de engenharia construía os quartéis da brigada e nós éramos em 6 desenhistas. E tinham 3 engenheiros nesse departamento. Esse departamento também era responsável pelos soldados, cabos e sargentos que eram pedreiros, que eram serventes de obra. A Polícia Militar fazia as obras, a gente fazia os projetos, os desenhos ali, e depois os próprios militares tocavam as obras, né? Não eram contratados profissionais de fora da corporação. Era tudo feito dentro da corporação. Eu não era funcionária pública, eu era contratada CLT. Éramos então em 6 desenhistas e o nosso chefe era um sargento, ele era desenhista também. Naquela época a gente trabalhava em mesa de desenho e as plantas a gente fazia no papel manteiga, desenhava com lapiseira, apagava, desenhava de novo, arrumava o que tinha que arrumar e tal. E depois que ela estava perfeitinha, a gente colocava um papel vegetal em cima. E com caneta de nanquim a gente passava por cima do desenho que tinha sido feito embaixo. E essas eram as plantas daquela época antes da minha formatura. Isso eu estou falando em 1982, 81, por aí. E aí eu segui na faculdade, trabalhando nesse local, durante todo o meu curso de arquitetura, e ali eu aprendi muito. A gente fazia instalações hidrossanitárias dos prédios, a gente fazia instalações elétricas, projeto arquitetônico completo. Eu aprendi muito nessa época, coisas que mais do que eu aprendi às vezes na faculdade, né? Enfim, me formei, tive que sair porque eu já então era arquiteta e não podia ser arquiteto para ser desenhista ali. Então eu fiz durante toda a minha faculdade, trabalhei nesse lugar. Em 84 eu me casei e quando eu casei eu ainda era estudante de arquitetura. Então uma das coisas que eu tinha como objetivo, eu e meu marido, era não ter filhos antes da gente conseguir se formar. Ele era estudante de engenharia civil e eu era estudante de arquitetura. A gente casou, continuamos estudando mais uns 2 anos ainda até a formatura. E depois, então, de eu me formar, eu já era casada, mas antes quero contar uma coisinha. No último semestre da faculdade, eu estudava numa faculdade particular, se chamava Faculdades Integradas do Instituto Ritter dos Reis. Não existe mais essa faculdade hoje, ela foi comprada, virou Uniritter e hoje foi comprada por um outro grupo ainda. Então aquela faculdade que era referência na época que eu fiz, só tinha em Porto Alegre a Ritter e a URGS, eram as 2 únicas faculdades de arquitetura que tinha em Porto Alegre, uma faculdade muito referência, assim. Essa faculdade não existe mais. Então no último semestre a faculdade era só num turno, então a gente tinha uma turma que ia seguindo durante todo o curso com a mesma turma, e no último semestre eu fazia parte da comissão de formatura, então
Aí escolhemos lá o local para fazer a formatura, numa faculdade pequena que não tinha auditório, então a gente escolheu lá o hotel 5 estrelas que tinha tinha na época na nossa cidade. Hoje já tem outros hotéis, mas na época era o Plaza São Rafael, que era um hotel único que tinha na época, enfim. Então fizemos lá ensaios e tal, e estava muito entusiasmada com a minha formatura. E na faculdade de arquitetura, hoje a gente fala também em TCC, que é trabalho de conclusão de curso, mas na época que eu me formei a gente chamava de projeto de diplomação, e a gente tinha assessoramento com os professores, e uma vez por semana a gente ia na faculdade e mostrava o que a gente tinha feito no projeto que a gente estava desenvolvendo. Eu estava desenvolvendo um projeto de um corpo de bombeiros, porque como eu trabalhei durante 5 anos dentro de uma corporação militar, eu já conhecia muito aquele mundo ali, e eu achei que era interessante propor um projeto assim. E durante os assessoramentos, os professores não sinalizaram que não estavam gostando do projeto. Às vezes eles falavam, mas tem só uma porta de entrada. E eu explicava, mas é um quartel, o quartel só pode ter uma porta de entrada. Então, particularidades que eram referentes àquele projeto. E os professores não foram sinalizando para mim de que aquele projeto não estava em condições. Eles pediam para arrumar uma coisa ou outra, eu ajustava, ia de novo no assessoramento. E no dia que saíram as notas, eu, fazendo parte da comissão de formatura, fiquei sabendo que a nota mínima era 5 e eles me deram 4,5. Então eu rodei no último semestre da faculdade, na última disciplina, e não pude me formar com a minha turma. E tu pode ter uma noção da minha frustração, não tendo rodado em nenhuma cadeira da faculdade, chegar no último semestre e rodar no TCC. Não pude me formar com a minha turma, tive que fazer no outro semestre sozinha o TCC, porque a minha turma foi, e nós rodamos, eu acho que fomos 5 alunos mais ou menos que rodamos. E então a minha formatura foi a coisa mais sem graça desse mundo, porque eu não conhecia ninguém daquela turma, eu já tinha perdido o elan lá da minha formatura, com a minha turma que se formou sem a minha presença. E, então, assim, não tenho nem foto da minha formatura, porque foi muito frustrante, eu não curti. Mas a vida que segue, né, e continuei, enfim, trabalhando como arquiteta autônoma, porque tive que sair da Brigada Militar. Eu já era arquiteta, não era mais possível manter o meu contrato como desenhista, eu tendo já uma graduação. Então eu precisei sair, e aí comecei meu escritório como arquiteta autônoma no 2º quarto do meu apartamento. Morava num apartamento com meu marido, de 2 quartos, um quarto era nosso e o outro quarto era o nosso quarto de estudos, que passou a ser o meu escritório. Recebia os clientes num café, num restaurante, num shopping e tal, para não trazer para dentro da minha casa, mas trabalhei muitos anos assim, como arquiteta autônoma, com escritório dentro de casa. O meu marido sempre foi muito empreendedor, e eu acho que eu também, né, na verdade. E ele achava assim que ele ia descobrir um negócio que fosse diferente e que a gente fosse conseguir ganhar algum dinheiro extra, porque na nossa profissão, a gente logo que se forma é difícil, a gente faz muito projeto gratuito, as pessoas procuram para fazer contrato de risco. Então quando a gente consegue assim um cliente que, nossa, esse aqui e tal, aí ele propõe um contrato de risco, se aquele negócio que ele está pensando não sair, ele também não paga a gente. Eu, inclusive, nessa época até projetei um shopping no meu bairro, nesse bairro que eu moro hoje, e era meu Deus, imagina um projeto num shopping para uma pessoa recém-formada. Eu fiquei assim extasiada, trabalhei meses naquele projeto. E o projeto não saiu, lógico, né? Porque o dia que saísse, talvez fosse para um arquiteto mais conhecido, com mais experiência, mas a gente acredita naquilo, investe, né? Fiz vários projetos para familiares, e é assim que a gente começa, né? E aí o familiar vai indicando o amigo, o compadre, o padrinho do filho, não sei o quê. E aí comecei a trabalhar e ganhar dinheiro com a minha profissão, podendo me sustentar de forma ali modesta, vamos dizer assim. Mas o meu marido sempre tinha aquela coisa assim de que não, a gente precisa tentar investir em alguma coisa diferente e tal. E ele se formou em engenharia civil, ele tinha um emprego fixo e eu autônoma. Então ele teve a ideia
viu lá, não sei aonde, ele teve a ideia de montar um negócio com escargots. Sabe o que é escargot? Escargot é lesma. Aquele caracol de jardim, só que ele tem uns que não tem a casinha. O escargot é o caracolzinho é a lesma com a casinha, então é o caracol. E em alguns países da Europa ele é muito apreciado e muito caro, até é uma comida cara. E a gente então começou esse negócio paralelo. Eu sempre toquei o meu escritório e outras coisas paralelas para ver se daqui a pouco dava um tiro na lua lá e conseguia fazer alguma coisa que fizesse algum sucesso, enfim. E a gente começou a criar na lavanderia do nosso apartamento. Eram caixas, assim, é um bichinho muito limpo, ele só come couve, coisinha verde. E só que tem que limpar todos os dias, a gente, né, cansado do trabalho, tinha que chegar, tinha que limpar as caixas, tinha que botar ração, tirar os excrementos dos bichos e tal. E aquilo foi crescendo, começou a empilhar uma caixa em cima da outra e tal. Vieram uns escargots lá do Rio de Janeiro, uma vez eu fui fazer uma viagem para lá, trouxe de lá para não ter a consanguinidade aqui. Bom, fizemos a coisa que meu marido participou lá da Associação Gaúcha de Escargots. Nossa, era uma coisa que a gente estava colocando fé. E o meu pai tinha um sítio na época. E nós, então, quando começou a aumentar a nossa criação, nós levamos para o sítio e fizemos lá os canteiros, assim, na terra, né? Colocamos os bichinhos dentro, lá com tampas de tela, porque é um bicho um animal muito frágil, ele tem muito predador, porque ele não tem muitas defesas, né? E um dos principais predadores, além dos pássaros e tudo mais, eram os ratos. Então a gente tinha muito cuidado, aquilo tinha que ser muito higienizado sempre. Só que a gente nunca tinha a produção suficiente para vender para um restaurante ou para um supermercado, ou alguma coisa que fosse significativa. A gente estava começando. E um dia o caseiro do sítio do meu pai teve uma ideia excelente. Ele colocou veneno para rato, para matar os ratos que estavam começando a se aproximar do criatório ali. E aí ele matou toda a nossa criação. E aí a gente desistiu do negócio, porque foi tão difícil chegar naquele ponto ali, e mesmo assim não tinha produção suficiente para vender, e ainda a gente ia ter que começar do zero. Aí abandonamos. Esse foi um capítulo engraçado da nossa vida, e abandonamos esse negócio. E tiveram outras coisas e outros momentos em que a gente investiu em outras coisas, sempre em paralelo com a profissão. Bom, falei mais um pouquinho, sou uma pessoa super reservada, não gosto muito de falar sobre mim, mas falei mais um pouquinho aqui de como eu comecei no mundo do trabalho. Espero que você tenha gostado. Obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo. Tchau!